Olá, mais um vídeo para o canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostar dos vídeos aí, se inscreve, não deixa de se inscrever, de compartilhar. E hoje nós estamos aqui com o Roberto. Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite para contar a tua história para o nosso canal. Sim. Tá, o Roberto, ele é empresário aqui na cidade e ele vai contar a história dele. Eu falo assim que a gente fomenta, né, para a pessoa contar a história, mas Sim. eu faço algumas perguntas, mas quem vai contar a história dele é ele. Sim. Roberto, como é que era a tua vida antes desse fato que você me falou aí? A questão assim, a gente tem algumas chaves que viram a nossa vida, como nós colocamos aí na entrevista. E antes a gente tinha um padrão, uma forma de vida, enxergava as coisas de uma maneira. Mas a partir dessa virada de chave, a gente começou a observar que alguns valores são importantes, mais importantes, né? E aí é isso que a gente quer relatar nessa manhã aí para vocês. Roberto, a tua vida como empresário, em que época da tua vida começou? Na verdade, eu sempre fui empresário, eu tive vários comércios, durante a minha vida toda eu fui empresário, desde a mocidade. Tive açougue, tive mercado, tive padaria, tive sapataria, tive lava rápido. E por último agora aí a Casa do Lavacar e o grupo Casa do Lavacar. Então a gente sempre veio de uma vida de empresariado, aprendendo no dia a dia, desenvolvendo aí o nosso conhecimento na gestão, na questão de colaboradores, na gestão de administração, estocagem. Então, alguns pontos foram positivos e alguns pontos foram negativos, né? Entendi. Como é que hoje eu vejo que você tem uma rede Sim. de lojas. Sim. Como é que é essa tua vida? Eu vejo que é uma vida bem corrida. Sim. Conciliar a vida espiritual primeiro, Sim. familiar e essa vida de empreendedor, como é que é? Então aí é um desafio, né? Porque você tem que, no horário comercial que você está dentro da tua empresa, você tem que ter um empresário. Dentro da tua casa, você é um sacerdote do lar, você é um pai de família. Se eu levar o problema da empresa para minha casa, vai ter alguns transtornos familiares. E de igual forma também é no espiritual. Dentro da igreja, você é um adorador, um servo. Então tem que se portar como tal. Qual que é o desafio do ser humano hoje? A gente enquadrar dentro de cada setor aquilo que a gente é. Não é se fantasiar, nem se transmutar, mas é ser aquilo que é necessário dentro de cada ambiente. Que aula, hein? Olha, depois você continua a aula até. Verdade. Claro que se nós fôssemos falar da nossa vida empresarial, como eu falei, eu sempre fui empresário desde a mocidade, tive várias empresas, mas eu quero falar um pouquinho sobre a Casa do Lavacar e a minha chegada em Londrina em 2009, quando iniciamos essa empresa. Por aí 6, 7 anos nós tocamos essa empresa em alguns endereços e fizemos algumas alterações de mudança. E uma chave da virada é essa que eu vou relatar para você hoje. Em 2015, eu tinha ali na Casone, na rua Araicas, número 106, um barracão de 800 metros quadrados, onde eu fiz uma reinstalação, uma relocação da loja. Dentro do barracão nós tínhamos uma escola de polidores, nós tínhamos aí uma prestadora de serviço, polimento, higienização, etc., né, em vários setores que já aí compõem dentro daquilo que nós trabalhamos. Mas uma certa manhã de sábado, nós recebemos uma visita de alguns assaltantes. 3 pessoas armadas entraram dentro do ambiente, aterrorizando o ambiente, nos colocando como reféns. E aquilo gerou um trauma dentro de nós e a gente contratou policiais para fazer a segurança, colocamos grades na frente da empresa, colocamos monitor de informação para as pessoas se identificar antes de adentrar. E tudo isso foi gerando um pânico na nossa clientela, o medo de estar chegando à empresa por causa de todo aquele aparato de segurança. A nossa empresa passou a ter uma queda de movimentação e chegou uma época que nós não tínhamos mais clientes e só tínhamos dívidas, boletos para pagar, pendências financeiras, e a empresa estava numa situação delicada devido àquela situação que se gerou. Então nós tivemos que tomar uma decisão drástica, sem condição financeira, de fazer uma mudança de endereço para poder alavancar de novo, criar uma
dentro do mercado uma confiança e atrair de volta o nosso público, aqueles que foram embora devido ao medo, devido à insegurança do sistema ali onde nós estávamos tendo o endereço da loja. Então nós mudamos aqui para a Rua Guaporé, número 500, na sala 5, e nós tivemos aí essa mudança. Foi um pouco difícil porque nós tivemos que relocar um imóvel, não tínhamos crédito, nós estávamos com um problema financeiro, e aquilo dentro da gente, ela causava um pânico, porque além de ter o trauma do assalto, nós também tínhamos o trauma da pendência financeira, da falta, e como que nós íamos nos reinventar para nós estarmos levantando essa empresa de novo. Então veio essa virada, essa virada de chave, onde nós optamos por mudar o endereço, fizemos aí a mudança de todo o nosso material de estocagem em um carro, um Honda Fit, para você ter uma ideia. Baixamos o assento, um pessoal amigo nosso começou a transportar os produtos, montamos as gôndolas e iniciamos aqui na Rua Guaporé 500, já há 8 anos atrás, essa nova loja. E hoje, nessa virada de chave, o nosso aumento de cliente subiu a 40% mais. Nós aumentamos o nosso patrimônio de estoque assustadoramente. Nós abrimos aí a RW Distribuidora Importadora, nós abrimos aí a Compre Limpe Produtos de Limpeza Doméstica, nós abrimos aí também a Casa do Lavacar Assistência Técnica, e hoje essa virada de chave ela proporcionou 4 empresas, 4 salas, de uma sala que foi locada na época da transformação, da mudança de endereço, na época que nós fizemos essa opção por nos desafiar, por se autodesafiar, por acreditar no futuro, por acreditar em algo que ainda não existia. Claro que tudo isso debaixo de uma direção de oração, de busca de Deus, e hoje nós temos aí, vamos dizer assim, o sucesso. Essa virada de chave transformou a nossa vida. Hoje nós temos 4 lojas, cada loja trabalha um membro da minha família, minha esposa, meu filho Lucas, minha filha Rebeca, minha nora Bruna e eu. E temos aí os nossos colaboradores, e a nossa vida tem se transformado dia a dia. Claro que os desafios continuam, mas nós já temos aí hoje uma diferenciação daquilo que nós éramos lá atrás, por uma decisão e uma virada de chave, tudo veio a se tornar novo. Pode acontecer com você também. Faça isso, vira a chave da tua vida, que você vai ver que tudo se transforma. Acredite em você, porque Deus é conosco. Roberto, o que você diria para quem está passando por uma situação hoje parecida com essa que você relatou aí? Em primeiro lugar, eu vejo assim, a gente tem que criar caminhos, porque toda a fuga, todo escape, ela tem que ter um caminho. Então elaborar esse caminho, o que esse caminho vai proporcionar, se esse caminho ele vai me levar a um destino, porque não adianta você entrar por um caminho se você não tem um destino. Então você tem que pensar onde você quer chegar, a forma que você quer chegar e o objetivo que você quer alcançar. E acreditar, porque se não acreditar, você pode até ir pelo caminho, mas não vai ter destino e não vai ter chegada. Então eu digo para você, acredite, busque, ore, clame a Deus, que a direção está posta, o caminho está pronto e a chegada está te aguardando. Verdade, olha. Outra coisa, esse sucesso, essa virada de chave que você deu na tua vida aí, de abrir um outro negócio e tá ampliando isso. Sim. E você fala que isso deve a quê? A resiliência ou persistência? O que seria? Na verdade é assim, eu tô com 53 anos, fiz agora dia 25 de maio. Eu sempre sonhei a minha vida inteira projetando que eu queria chegar aos 50 e poucos anos com uma estabilidade financeira, com uma característica humana boa, mental, física e psicologicamente. Então quando eu abri a Casa do Lavacar e fui abrindo as demais empresas, as pessoas às vezes olham para nós e falam assim, você é doido, porque o país está em crise. A minha mulher até nesse fato falou um dia, você é doido, cara. Você está abrindo empresa e o país está em crise. Mas o que eu acredito? Que se eu esperar o país sair da crise para abrir empresas, quando eu começar a fazer as empresas, o país está fora da crise, vai demorar um percurso de tempo para eu chegar a montar a empresa para começar a ter um resultado. Mas se eu montar dentro da crise, quando o país voltar a ter uma economia saudável, eu já estou pronto. E com isso vai estabilizar tudo aquilo que eu sonhei para os meus 53 e 55 anos. Ter meus filhos formados, ter a minha casa estruturada,
ter a minha vida financeira sólida e poder usufruir do benefício da vida que ela nos oferece. Mas tudo isso projetado, planejado, arquitetado e desafiado, porque é desafio fazer isso. Não é fácil. Mas se a gente lutar, se a gente insistir, se a gente acreditar, vai acontecer. Então essa é a minha resposta final para você. Acredite, lute, que você vai conseguir. Legal. Isso é resiliência, experiência, enfim. É uma soma de tudo, né? Soma de tudo. Experiência de vida aí. São altos e baixos, vitórias e derrotas. Não digo vitórias e derrotas porque nós não vivemos derrotas. Nós vivemos momentos difíceis, né? Porque o fato da gente já estar aqui vivo, eu estar nessa manhã testemunhando, falando, com saúde, eu já sou vitorioso. A vida já é uma vitória. Porque quantos queriam ter vida e estão em hospitais? Não podem. Mas nós não, nós estamos aqui. Então as dificuldades, elas não são dificuldades, elas são trampolins para nos elevar a níveis maiores, né? Verdade. Então tá, essa é a história do Roberto, ele contou, isso é um pouquinho só, né? Se for ficar aqui é um dia Nós vamos passar um dia contando a história. Verdade. Mas enfim, mais uma vez, Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite aí. Eu conheço a família do Roberto, a gente tem uma certa amizade aí, né? Sim. E se você gostou da história do Roberto aí, compartilha com teus amigos aí, grupos de WhatsApp, enfim, das redes sociais. E dá um like aí para ajudar o nosso canal aí. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida.